ele confirmou tudo. Ele é um investigado, confesso. Com licença, senador Marco Rogério. Não confirmou, não? É um investigado, confesso. Diferentemente de outros que vieram aqui, o senhor tem um mérito. O senhor não afinou, não. Houve vários aqui que vieram e afinaram. Não, eu não disse, o senhor afirmou, confirmou. O senhor é réu confesso. É réu confesso. Defendeu que é contra o isolamento social. Não tem um vídeo dele que ele esteja usando máscara em nenhum momento. Ele fez carreata no Paraná para não fechar o comércio. Ele fez carreata em Bauru para não fechar o comércio. Em Belém, mostra aí, por favor, a figura 7. Em Belém, ele fez uma inauguração da loja Avan, que reuniu milhares de pessoas, senador Rogério. Essa inauguração aí foi no dia 10 de outubro, em plena pandemia, em Belém. A média móvel de morte, de casos em Belém, nesse dia, estava em queda. 223 casos por dia, senador Randolph. 18 dias depois, a média móvel foi para 400 casos por dia. Foi uma explosão. Por quê? Porque o senhor Luciano Hang, com todo respeito, resolveu fazer uma inauguração, fazendo uma aglomeração como essa. A verdade dos fatos é essa. E o tempo inteiro, ele foi um dos maiores disseminadores de uma teoria criminosa adotada pelo presidente Bolsonaro, a de que a melhor forma de superar a pandemia era fazer a imunidade coletiva pela transmissão. Todo mundo adoecer para que todo mundo ficasse imune e a doença fosse... Isso tem prova, tem discurso do presidente, tem decreto, tem projeto que ele mandou, isso tem prova. Agora, o presidente Bolsonaro e também o senhor Luciano Hang, que está rindo aí, porque eles acham que não vai dar em nada. Eles acham que essa CPI aqui é uma brincadeirinha. Vai dar. Vai ter que responder o Ministério Público, vai ter que responder. Sabe por que crimes o senhor vai ter que responder? Por exemplo, esse primeiro, que diz respeito ao fato de que o senhor foi um incentivador da quebra do isolamento social. O senhor é acusado de ser um criminoso contumaz nessa pandemia. Primeiro, perigo para a vida ou a saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e eminente. A pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. O senhor vai ser processado por infração de medida preventiva, medida sanitária preventiva, artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Vai ficando preocupado. Eu também, se fosse Bolsonaro, ficava preocupado. Ele, naquele período do 7 de setembro, ficou 2 dias sem dormir, saiu no jornal, não sei se é verdade. Ele, depois dessa CPI, ele vai ter que comprar uma caixinha completa de Rivotril, porque ele vai responder, porque essa CPI aqui vai dizer quais foram os crimes que foram cometidos por ele e que o senhor, lamentavelmente, com todo respeito, ajudou a cometer. Só para comunicar que não está ficando Depois, sem sono, não, tá? O senhor pare de me interromper, tenha respeito. Outra coisa, ele confirmou aqui que defendeu medicamentos sem eficácia, tratamento precoce, tratamento preventivo. Aliás, eu queria perguntar ao senhor, o senhor pegou a Covid e foi lá no Prevent Senior, pelo que eu entendi do que o senhor falou, foi? Sim ou não? Eu peguei em janeiro. Agora eu não posso dizer onde peguei. Imagina, eu não sei. Não sabe? Tá bom, entendi. Bom, defendeu isso, né? Pelo que a gente viu aí, ele ajudou também a disseminar fake news aí, apoiando aquele Alan dos Santos, né? O senhor patrocinou médicos e eventos em apoio ao tratamento precoce, sim ou não? Não. Na verdade, todas essas coisas que o senhor fez enganou muita gente, a defesa de remédios ineficazes. Eu pergunto ao senhor, por que a Covid está em queda?
É por causa de cloroquina, azitromicina, ou é porque o Brasil está vacinando? E estava aqui Bolsonaro, rapaz, se dependesse de Bolsonaro, não tinha um vacinado no Brasil. O povo está sendo vacinado porque o povo pressionou. O Brasil está vacinando porque essa CPI aqui denunciou. Foi o PT que comprou E a vacina. respeite, aguarde a sua vez. Na verdade é Segure essa. o tempo, senador Humberto. A Segure verdade, a Covid está em queda é por causa da Pode voltar, vacina, não é por causa de cloroquina nenhuma, não. O senhor disseminou, com todo respeito, uma mentira, junto Senador, com outras pessoas que lhe influenciaram. O Brasil, senhor Luciano Hang, se tivesse seguido a média mundial de ações para o enfrentamento à Covid-19, nós teríamos tido 400 mil vidas a menos que estariam perdidas. Isso é um estudo que foi feito. Fake news o quê? Um estudo que foi feito. O senhor não estava presente no dia aqui, mas aqui o cientista falou, mostrou que poderiam ter sido evitadas 400 mil mortes. O senhor confirmou aqui que é um disseminador de fake news. Eu pergunto, eu estava aqui no dia do 7 de setembro, o senhor disse que não ajudou em nada, né? Não. E o que é que os caminhões da Van estavam fazendo no meio daquela carreata de caminhão? Os caminhões não são da Van. Não são senador. da Van. São terceirizados. São Não. terceirizados. São terceirizados. São terceirizados. Eles foram tudo por vontade São própria. terceirizados. O senhor não influenciou nada. Ô, Mas o senhor envolveu não é nosso. a imagem da sua empresa com aqueles atos Senador. quando deixou o caminhão ir. Setembro aqui. Eu estava. Eu vi os caminhões chegando. chegando. Tem a certeza que os casos estão caindo agora da Covid? Estão caindo os casos da Covid? Estão caindo. por Ok, que não? o senhor está me dizendo que eu fui responsável por essa minha inauguração em ter aumentado os casos lá no Pará. Sim, E aí, eu vou dizer um negócio para o senhor. diga. Os casos caíram depois do dia 7 de setembro, onde houve a maior manifestação da história do Brasil. Ou seja, todo mundo foi para a Depois que rua boa parte estava e vacinada. caiu, Não, e me caiu, devo- e caiu o número de infectados. Depois que boa parte foi vacinada. Bom, me devolva a Eu fui o palavra. responsável. Me Humberto, devolva isso a é palavra. coerência, é a defesa da aglomeração. O senhor... É a defesa da aglomeração. A defesa da aglomeração. Eu preciso da palavra. Vossa Senhoria, no dia... Falou ali, dia 9 de janeiro, o senhor disse que mandou R$1 milhão para oxigênio lá em Manaus. A julgar pelo seu patrimônio, o senhor podia ter mandado muito mais. Mas o senhor, no dia 9, sabe o que o senhor estava fazendo? Estava fazendo live com essa doutora aí que o senhor falou, para defender tratamento precoce que matou centenas de pessoas lá na cidade de Manaus. Então foi bom o senhor ter vindo aqui, porque o senhor confirmou tudo. O senhor confirmou tudo. E mais, tem coisa que o senhor não confirmou, mas que tem gente investigando. Não pense o senhor que a gente está falando coisa aqui sem ter documento, não. Tem um inquérito ali no Supremo Tribunal Federal que está investigando a formação de uma organização criminosa, que envolve, inclusive, gente da política no meio, não é? Uma organização criminosa porque querem destruir o Estado Democrático de Direito, porque querem destruir o Supremo, porque ameaçaram o Congresso Nacional. A verdade é essa, se o presidente não segurou o que ele alardeou, se ele só fez bravata, é outra história. É outra história. O senhor sabe qual é a pena pela legislação nova de defesa do Estado Democrático de Direito? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Penas de 4 a 8 anos. 4 a 8 anos. Se aqueles caminhõezinhos ali não estavam com a sua autorização, tudo bem. Embora eu acho que eu se fosse dono, não deixava botar, alejar a logomarca da minha empresa para uma coisa com a qual eu não concordasse. E, se isso for confirmar, 4 a 8 anos. 4 a 8 anos não é pouco tempo, não é? Mas, na verdade, Vossa Excelência é apenas uma pessoa que se envolveu equivocadamente num projeto político equivocado. É parte de uma engrenagem que o Supremo vai desvendar e a gente vai saber quem é que está por trás de cada coisa. Vossa Senhoria aqui
confirmou, embora meio reticente, tráfico de influência em relação a essa vacina chinesa, mas tem coisas que o senhor não confessou, mas que a gente sabe. Por exemplo, sabe o que é que o senhor queria com aquele projeto de lei? Era vacinar, era que quem tivesse dinheiro pudesse vacinar os empregados para trabalharem, as suas famílias, e o Congresso Nacional não deixou. O Congresso Nacional não deixou. A verdade é essa. O senhor queria vacinar os seus empregados para trabalhar, vacinar a sua família e depois... E os idosos? Quem ia vacinar com esse governo incompetente? O projeto era para isso, senhor Luciano Hang. Com todo respeito, quantas pessoas morreram por conta de coisas como essa. Tem mais, o senhor agora está defendendo vacina. Me bota aí, por favor, essa figura 1. O senhor falou contra a vacina. O senhor tentou desmoralizar a Coronavac. Não podemos seguir acreditando que somente a vacina é a solução. Bote a figura 2. Bote a figura 2. Bote a figura 2. A gente brigando por vacina, olha, desmoralizando a Coronavac. Se não fosse a Coronavac, nós não tínhamos vacinado quase ninguém até bem recentemente. Bota lá, meu filho, o negócio aí da Coronavac, ele dizendo aí, olha, será que vai ter 50% de desconto também? Coronavac tem eficácia já. Isso é prova, relator, isso é prova. Ele está pensando que vai sair daqui bonitinho, não. Tudo isso é prova.